bom a gente poder estar aqui novamente como família. Eu quero ler 2 versículos. Um se encontra em Salmo 96, 10, que diz assim: digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. 1 Crônicas 29, 11 diz assim: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino, tu estás acima de tudo. Essa música que a gente vai cantar, eu sempre gosto de prestar bem atenção na letra, né? Porque a gente canta e a gente tem que ter isso no nosso coração, né? Quando a gente canta. E tem uma parte da música que diz: tu és Senhor de tudo que sou. E aí eu fico pensando: Deus, tu és realmente o Senhor de tudo que sou? Então é o momento da gente refletir também, né? Quando a gente canta e quando a gente lê a palavra de Deus, né? A gente se colocar diante de Deus. Senhor, eu quero que tu sejas dono de tudo, que tu sejas Senhor de tudo na minha vida. Então essa foi a minha oração, né, nesse dia. E é a cada dia da gente estar indo buscar isso, né? Então amanhã é um novo dia para a gente estar louvando ao Senhor, para a gente estar buscando a presença dEle e estar nos colocando diante dEle, né? É sempre uma luta. Lá no meu trabalho, né, a vida de cada um sabe de si, né? Mas é uma luta. Mas a gente tem que estar sempre buscando a presença do Senhor, né? E nos colocando diante dele. Então vamos começar com a nossa música Reina em Mim. Quem quiser ficar de pé, quem quiser pode ficar sentada, ficar à vontade. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
diz assim: grande é o Senhor, e Ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Obrigada, Senhor, por esse Deus tão grandioso, nos ama, se preocupa conosco, Pai. Que possamos te louvar e te adorar, Pai, como tu mereces. Que possamos colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. E buscarmos a tua presença a cada dia, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse tempo, podemos estar junto como família da fé, e te adorar e te louvar. Sim. Que o Senhor possa estar se agradando do nosso louvor, Pai. O Senhor que conhece os nossos corações, sonda os nossos corações, Pai. E faz com que possamos ser pessoas cada dia melhor, buscando a excelência naquilo que fazemos, e que possamos ser testemunhas vivas tuas, Pai, aonde nós estivermos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
derramar diante do Senhor. Que possamos buscar a tua presença, Senhor, cada dia. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão amoroso, tão maravilhoso. O Senhor nunca desiste de nós, mesmo quando falhamos contigo. Queremos entregar esse tempo diante do Senhor, que o Senhor use a vida do Roberto agora para trazer a sua mensagem, que ela possa encontrar o nosso coração realmente quebrantado para ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, oi gente, tudo bem? Alegria, né? Alegria em dobro. Glória a Deus. Uma palma para Deus, louvando pela vida dele. Glória a Deus. Estamos aqui. Paulo e Cléo de volta das férias, né? Alguns viajam, outros voltam. Então, que bom isso, né? Que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos, dá a oportunidade de nós também usufruirmos de coisas boas, né? Esse mundo tão lindo que Deus criou. Louvado seja o Senhor. Eu já falei algumas vezes aqui de que eu sou uma pessoa que sonho muito. Já contei alguns sonhos e tal, né? E eu, de fato, eu me considero um sonhador. E um dos sonhos que eu mais gosto, se o Marcos botar aí, esse aí. Esse é um dos sonhos que eu mais gosto. E não imagem que ela está um pouquinho tremida, mas se você prestar atenção, olha se ele não está sorrindo para você. Né? Está olhando assim, ó. É um amor, né, que a gente tem um pelo outro aí, né? Eu, de fato, é um dos meus sonhos preferidos, né? Um dos meus doces preferidos também, mas não tenho usufruído muito desse tipo aí, né? Mas eu, de fato, eu sou um sonhador. E eu reconheço que alguns sonhos que eu já tive na minha vida, alguns sonhos nunca saíram do papel. Eles ficaram ali na minha mente, não saíram do papel, não coloquei em prática, né? Alguns sonhos, alguns projetos, alguns outros que eu pensava, coloquei em prática, mas não teve o resultado imaginado que eu desejava ter, alguns sonhos, alguns projetos, né? E também posso louvar a Deus que alguns sonhos, projetos que eu tinha, tiveram resultado além do esperado. Então, é um desafio para cada um de nós, né? É um desafio para mim, eu creio que para você também, é que nós continuamos tendo sonhos, que nós não paremos de sonhar, não paremos de fazer planos, né? Porque à medida que nós vamos sonhando e realizando esses sonhos, vamos colocando em prática, nós vamos vivendo. Alguém escreveu que nós podemos cair no erro de termos na nossa vida mais lembranças do que sonhos. Às vezes a gente pode cair nessa desânimo ou nessa situação de ficar lembrando muito do passado, muitas lembranças, muitas memórias, e paramos de olhar para frente, paramos de sonhar. Seja em relação ao trabalho, à família, à vida com Deus, para de olhar para frente, né? Para de sonhar. Não podemos viver só de lembranças. Nós precisamos continuar olhando para frente, continuar sonhando. Eu já disse aqui, um pensamento para mim, um refrão, né? De que eu olho para o passado com gratidão, agradecendo, mas eu olho para o futuro com fé. Eu tenho que olhar para hoje, para amanhã com fé. Não posso olhar, porque o meu Deus é o Deus da fé, e Ele se agrada das pessoas que têm fé, que o buscam com fé, diz Hebreus 11. Então, se você é um crente, você tem que ser uma pessoa de fé, que olha para frente, para o futuro, com fé, com confiança. Não olha para trás com gratidão, mas olha para frente. As coisas não estão legais, mas continue tendo fé, porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Precisamos olhar para frente com fé. Eu queria convidar você a ler a Bíblia comigo. Eu vou projetar ali, mas você pode abrir. Eu gosto que você abra aí também, te encorajo a abrir, né? No livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Eu vou projetar na NVI, na Nova Versão Internacional. Essa versão da Evangelista também é uma versão muito boa, transformadora, né? Gosto também. Josué, né? Josué 1, no Antigo Testamento. Vai lá no 6º livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento você poderá achar esse livro, Josué capítulo 1, vamos ler. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés:
Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se manterá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória de Deus aí a Josué e muito viva para nós também. Nós olhamos para a Bíblia, e Antigo Testamento, Novo Testamento, nós vamos ver grandes homens e mulheres de Deus que tiveram revelação de Deus, direção de Deus, sonhos, propósitos, missões, né? Davi tinha no seu coração o sonho de construir um templo, né? A casa do Senhor, ele dizia. Noé recebeu uma missão de construir uma arca, e ele teve que receber toda a instrução do Senhor para construir aquela arca e salvar a sua família, e salvar a sua casa, né? Moisés recebeu um chamado de Deus para salvar os israelitas da escravidão. Josué, então, agora sucessor de Moisés, foi designado por Deus para conquistar a terra prometida. Você conhece essas histórias, né? Mas tudo começou com Deus falando com eles, ou eles sonhando, tendo uma clareza de propósito na vida. Então, o primeiro desafio que Deus tem para mim, tem para você, nesse ainda início de ano, já estamos em fevereiro, né? Mas em primeiro lugar, ouse sonhar. Não se perca, né? Ouse sonhar. Não desista de sonhar. Não desista de pensar coisas grandes com a tua família. Não desista de pensar sobre o ministério, sobre a igreja, sobre a tua vida. Sonhe. Isso você não está proibido. A Bíblia nos encoraja, né, a sonhar, a visualizar o futuro. Josué tem essa missão de Deus e ele precisou confiar plenamente em Deus e ser um homem cheio de fé diante do desafio que ele tinha. Diante do desafio. Eu creio que a maioria dos sonhos que nós temos não são sonhos que nós temos dormindo. São sonhos que você tem pensando, analisando a tua vida. São sonhos que você tem orando. Você está orando e de repente Deus te põe uma direção, né, algo assim. Poxa, eu não tinha pensado nisso, posso fazer desse jeito. É uma direção, é um sonho. Sinônimos aqui, tá? Sonho, porque às vezes a gente põe muito aquilo que está dormindo, tem o sonho, algumas coisas, mas uma missão, uma direção. Deus fala com a gente, nós temos um pensamento, é um sonho, algo que Deus está mostrando para nós. Você pode ter isso pensando, orando, você pode ter isso através de uma conversa com outra pessoa. De repente uma pessoa fala, tem uma ideia, que ideia legal, gostei demais. Ouve outra pessoa e aquela pessoa com o teu ministério, enfim, do talento, tem uma ideia, né? Mas tudo começa na nossa vida com um sonho, com um desejo, ou com uma necessidade. Um sonho pode ser colocado por Deus no nosso coração, né? Deus deu a Josué esse sonho, essa missão, esse propósito. Então, conquistar a terra de Canaã e depois distribuí-la entre o povo de Deus, né? Recebeu essa missão de Deus. Eu repito o verso 2 e 3 que diz: agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. A missão a Josué era uma missão grandiosa, né? E Josué seria bem sucedido, diz o texto, diz a palavra do Senhor. Seria bem sucedido se ele confiasse em Deus. E se ele não somente confiasse, que ele se dedicasse ao propósito que Deus tinha colocado para ele. Às vezes nós confiamos,
Mas Deus dá uma direção e nós não fazemos nada quando Deus dá a direção. Só confiamos. Eu confio. Mas Josué sim confiava, mas ele precisava também pôr em prática o que Deus estava dizendo para ele fazer. Pôr em prática. Nós olhamos para Josué e sabemos que ele foi bem sucedido, né? Mesmo quando nós lemos o livro, vamos ver batalhas que ele teve que enfrentar, cidades que ele precisou conquistar, problemas entre o povo, de pecado que ele precisou resolver. Josué teve que ser corajoso diante de tantas situações que ele enfrentou. Mas quando Deus deu a promessa para ele aqui, a missão, ele não sabia de nada que ele ia enfrentar. Nós, assim como nós não sabemos. O que nós precisamos, o que nós sabemos é que temos fé no Senhor e que Ele vai estar conosco. E que precisamos obedecer a Ele. Querido, saiba que o medo de falhar pode matar os teus sonhos. Às vezes tu tem um plano, um sonho, né? Vou fazer tal coisa. E aí o medo de falhar pode te levar a você a não sair do lugar. Aquele sonho fica na tua mente ali. Fica na tua mente. Josué poderia desistir, né? Diante do medo de falhar. E creio que se ele começasse a se comparar com o seu antecessor, com Moisés, mas Moisés é um grande homem de Deus, e ele conduziu tão bem o seu povo, e eu agora tenho essa missão, mas eu não sou igual a Moisés, eu não vou conseguir. Deus, passa isso para outro, né? Dá essa missão para outro. Não, Josué preferiu dar ouvidos ao Senhor, né? E confiar nas promessas de Deus. Então, o sonho ele pode ser semeado em teu coração por uma conversa, por uma pessoa. O sonho pode ser semeado em teu coração por Deus. Pode ser uma ideia, uma sugestão que venha. Porém, um cuidado importante nós tomarmos. Há pessoas que são, vamos dizer assim, assassinos de sonhos. Há pessoas que tu vai contar uma ideia, toda empolgada, e aquela pessoa vem, como se diz por aí, né? São os bombeiros, né? Vem com uma ideia maravilhosa, tem gente lá e já apaga o teu incêndio, né? De fé. A ideia já vem ali com o extintor. São assassinos de sonhos. Tu tem que cuidar para quem tu vai contar os teus sonhos, as tuas ideias, os teus projetos, né? Há pessoas que vão matar os teus sonhos. Quando você vai lá para o primeiro livro da Bíblia de Gênesis, você vai ver a história de José, e ele era um jovem sonhador, né? E Deus deu um sonho para ele, que um dia ele ia ser líder, inclusive o seu pai e a sua mãe se curvariam diante dele, e ele, todo jovem, animado, contou para a sua família, para os seus irmãos. E os seus irmãos, quem ele pensa quem é? E tentaram dissuadir ele, tu não é nada. Tentaram, criticaram ele, acusaram ele. Mas José ficou firme no seu sonho, na sua fé. Então, seus irmãos viram que ele não desistir do seu sonho, arquitetaram, vão matar ele. Mas Deus não permitiu. Deus interveio através de um irmão e o crime não se concretizou, porque, pode passar para aqui, eu creio que há sonhos de Deus que ninguém conseguirá impedir, que se concretize na tua vida. Há sonhos de Deus que ninguém vai impedir que se concretize na tua vida. José tinha aquele sonho de Deus, as pessoas tentaram impedir, mas Deus estava no controle. Amém? Deus era o Senhor e ninguém conseguiu impedir. Eu creio que é isso. Há sonhos que, independente, quando Deus deu uma missão, independente de coisas que acontecem, vão se realizar. Mas há sonhos, missão de Deus que só acontecerão se você realmente tomar um propósito. Tomar um propósito. Talvez você mesmo seja um assassino dos seus próprios sonhos. Talvez você tenha uma ideia, você tem um sonho, e aí você pensa assim, eu não vou conseguir. Isso não vai dar certo. Se eu falar disso, a fulano vai começar a me criticar e eu não quero receber crítica. Então, algumas vezes você mesmo vai ser o assassino dos teus sonhos. Aquilo que tu quer para a tua vida. Mas, gente, procure lembrar na história da tua vida que muitas coisas que aconteceram na tua vida, conquistas que tu teve, começou com um sonho. Eu quero ter uma casa, e você sonhou isso e você conseguiu. Eu quero ter tal profissão e você foi e conseguiu. Tu sonhava talvez em viajar, e planejou e viajou. Quantos sonhos? Tudo começou com um plano, com um sonho, com uma ideia. Então você não pode matar a ideia, o sonho. Você tem que buscar a Deus e ver se é um sonho de Deus nessa situação da tua vida. Os sonhos, eles surgem a partir de uma necessidade.
surge a partir de uma necessidade. E na igreja não é diferente, né? Nos ministérios da igreja não é diferente. Uma necessidade na igreja, uma necessidade na tua família vai te levar a pensar numa solução. Eu tenho essa necessidade, qual seria a solução, né? E quando você tem uma direção de Deus, uma solução, eu tenho essa experiência. Quando eu tenho uma ideia de Deus, e eu tenho que pegar essa ideia, o meu coração ele fica aquecido. São os sinais assim, que vem de Deus uma ideia. Meu coração fica aquecido por aquela ideia, né? E ao mesmo tempo eu sinto uma alegria ao imaginar o resultado. Primeiro eu fico aquecido no coração, isso é coisa de Deus. E aí tu começa a imaginar o resultado daquela ideia e te dá uma alegria assim diferente da alegria normal. Isso é de Deus. Só que você pode daqui a pouco começar a pensar, não, mas lá não vai dar certo, lá naquele lugar lá tem tal dificuldade, mas aquela pessoa não sei o quê. Aí, peraí, mas eu tenho que lembrar. E isso é a fé, você olhar além das circunstâncias, olhar o futuro, não o momento que você está enfrentando. Isso é a fé, a alegria de ver o resultado. Eu estou vendo a colheita lá adiante, e não o problema da semeadura, do sol quente, de ter que tratar a terra. Eu tenho que olhar a colheita que Deus vai dar. Amém? Então nós não podemos nós mesmos ser os assassinos dos nossos sonhos. Então, em primeiro lugar, ouse sonhar. Em segundo lugar, dedique-se a planejar. Porque senão o sonho ele fica só na tua cabeça. Isso você tem que colocar isso no papel, né? Essa eu gosto de dizer que é a parte mais chata, né? Tu ficar pensando, é coisa muito boa. Agora tu botar no papel, eu tenho esse plano, eu tenho que fazer isso. Não sei quantos de vocês fazem isso, de pegar a ideia e botar no papel, escrever, né? No papel ou no computador, né? Mas registrar aquela ideia, né? Com certeza Josué, diante do desafio que Deus deu para ele sentou, né, para planejar junto com os comandantes do exército ali, como é que a gente vai conquistar Jericó, como é que a gente vai conquistar aquilo, como é que a gente vai enfrentar aquele exército. Tinha que planejar, né, colocar no papel e de forma sistemática, né? Ou seja, como que eu vou transformar esse sonho em realidade? Eu tenho conversado com alguns de vocês e alguns de vocês têm tido algumas conquistas materiais, enfim, financeiras, e eu vejo assim que alguns sonhos que alguns de vocês têm realizado, isso já foi sonhado há mais tempo, que vocês já falavam para mim, nós temos esse plano e tal, e eu vejo alguns já colocando isso se materializando, mas começou lá atrás, e você precisou de repente, por exemplo, uma construção do imóvel, você precisou sentar com o arquiteto e o engenheiro e fazer o projeto. Então, a pessoa tem aquele sonho, agora põe um projeto, e depois vai contratar a equipe para construir, não é assim? Na vida pessoal também é assim. Nós temos um sonho, uma ideia, no ministério da igreja também é assim. Você tem a ideia que no sonho põe no papel o projeto, para depois colocar em prática, né? Então dedique-se a praticar, colocar no papel. Algumas perguntas, você sabe, mas é bom lembrar, ajudam a planejar, né? O que, onde, né? Quem, como, quando, né? O que, qual é a ideia, qual é o sonho? Onde? Qual é o local? Onde eu vou fazer isso? Quem? Quais as pessoas que vão realizar? Serei eu? Serei outras pessoas? Como? Quais os meios práticos para pôr esse sonho em prática, né? Quando? Qual é o prazo? É agora? Daqui para frente? Quanto vai custar? Se alguns sonhos precisam de dinheiro, né? Quanto vai custar? Essas perguntinhas que você sabe, que ajudam você a colocar o sonho no papel. Até mesmo quando você vai preparar uma refeição. O que eu vou fazer de almoço? Quem que vai comer? Quanto vai custar? E assim você está ali na tua cabeça, você está planejando uma refeição. E algumas outras áreas da nossa vida a gente pensa que não precisa. É como fazer uma refeição. Alguns sonhos precisam mais tempo, planejamento, sentar, escrever, né? Uma viagem, enfim, planos para a saúde. Para a tua saúde, para restaurar a saúde, precisa muito planejar, né? Em relação à família, em relação à igreja, em relação à vida espiritual. Então, em primeiro lugar, ouse sonhar. Em segundo lugar, dedique-se a planejar. E em terceiro lugar, tenha coragem para realizar. Amém? Porque senão, você sonhou, você até planejou e botou lá na gaveta e disse, não, fica lá. Fica lá. Tenha coragem de realizar. Quero ler novamente Josué 6:7, que diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Todos os dias nós deveríamos dizer a nós mesmos: esforça-te, anima-te,
todos os dias. Foi o que Deus disse para Josué: tenha bom ânimo. Essa palavra de ânimo tem a ver com vida, né? A vida que vem de Deus, o ar que nós respiramos, que vem de Deus, e o ânimo que precisamos para viver tem que vir de Deus também. Esforça-te, anima-te. O comentarista aponta que o verbo que o texto aqui usa para a palavra forte tem a ver com a mão forte, né, que segura firme, um braço que segura firme aquele sonho. Josué ele ia ter que lutar. Imagine uma espada, alguma coisa, mas seja forte, ou seja, segura com firmeza aquilo que tu tem na tua mão. Não deixe cair. Ou para nossa aplicação aqui, segura firme esse sonho. Mantenha ele firme, né? E também a outra palavra usada é para ser firme, né? Nota que os teus joelhos, eles iam batalhar, então tenha firme a tua espada, e que os teus joelhos não fraquejem. Quando vinham as situações, seja firme, como diz Isaías 35:3, fortalecei as mãos fracas e confirmai os joelhos débeis, frágeis, né? E a promessa de Deus a Josué é que ele faria herdar a terra, Deus usaria Josué para herdar a terra, né? Perceba que a promessa de Deus para o povo se daria através da obediência de Josué. E em relação ao teu ministério, em relação à tua família, Deus pode ter promessas que dependem de você. As outras pessoas serão abençoadas na tua família por tua causa. Josué, ele cumpriria o sonho que Deus deu a ele, né, de conquista, mas era de alcance para todo o povo. E Deus disse somente: se esforce, seja muito valente, para você cuidar de fazer conforme toda a lei. Parafraseando, né? Tu tem uma missão, ponha no papel e pratique esse plano, realize. No domingo passado, o nosso irmão Justino, né, trouxe uma palavra aqui, muito abençoada, falando sobre a nossa missão de levar as pessoas para Jesus, né? E baseado ali no Evangelho conforme Marcos 2, quando aqueles 4 homens pegaram seu amigo paralítico e levaram lá até Jesus, porque eles tinham um sonho. Nós queremos que o nosso amigo volte a caminhar. Nós queremos que o nosso amigo vá pescar conosco e tenha suas pernas. Nós queremos que o nosso amigo vá jogar bola. Alguma coisa assim, né? Eles tinham esse sonho, e aí agora tem uma possibilidade de nós irmos lá e nós ouvimos esse homem que cura, né? Vamos levar ele lá. Chegam lá diante da casa lotada de gente. Veja, e agora o que a gente faz? Não, nós já cumprimos a nossa missão. Né? A gente veio, chegou aqui, não tem mais o que fazer, tá vendo? Não tem como entrar. Ninguém tentou, né? Não, peraí, ainda não alcançamos o nosso sonho. O que a gente vai fazer? Vamos subir no telhado. Mas a casa é de quem? O dono vai ficar bravo com nós, vamos abrir o telhado, vai ficar bravo. Quem vai pagar depois do conserto? Eles pensaram em tudo isso? Não, provavelmente não, né? O sonho era tão grande, estavam tão empolgados com o sonho, e se concretizou, né? Ou seja, eles tinham um sonho, ter um amigo de volta à comunhão, né? E eles planejaram o que fazer, levaram, um sozinho não conseguiria levar, foram em 4 e executaram. E tiveram que improvisar, né? Tiveram que improvisar porque não estava saindo tudo conforme eles pensavam. Gente, por que eu estou dizendo isso? O evangelismo, a conversão de uma pessoa, que é um sonho teu. Todos nós temos um sonho de ver um familiar convertido, não é verdade? E nós só ficamos no sonho muitas vezes. E às vezes você até ora, Senhor, converte. Mas será que você não teria que criar um plano para a conversão dessa pessoa? Às vezes a gente vai deixando assim que aconteça, não vai acontecer. Mas às vezes Deus quer que aconteça através de você. Através de você, e quem sabe você tem que fazer um plano. Eu vou orar, e eu vou oferecer uma literatura, eu vou oferecer um estudo bíblico, eu vou fazer um plano, né, para alcançar essa pessoa, de fazer um estudo bíblico. Às vezes a gente fica só no desejo. Aqueles amigos conseguiram alcançar o propósito. Então, no evangelismo, nós também precisamos planejar. Como que eu vou alcançar aquela pessoa para Jesus? Amém, queridos? Chegando ao final, Provérbios 16:13 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Como é que a gente consagra? Orando. Quando você está orando, consagração, não é só entregar para Deus, ó Deus, está aqui o plano. Não, é quando você está ali sonhando com Deus em oração, planejando com Deus em oração, e então realizar com Deus em oração, né? Assim serás bem-sucedido. Em tudo. Não sei se em tudo, né?
Mas eu creio que se nós buscarmos com temor e tremor diante do Senhor, consagrando ao Senhor as nossas vidas, Deus vai nos conduzir. Dizem que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, hoje essas lâmpadas são muito modernas, né? Mas o inventor da primeira lâmpada, Thomas Edison, disse que ele teve mais de 1000 tentativas até ele conseguir criar a lâmpada que deu certo. Aí perguntaram para ele como é que ele não falhou tantas vezes. Ele disse que ele não falhou, é que ele criou a lâmpada de mais de 1000 maneiras diferentes. Não é que ele falhou. E até aqui, né? Estamos aí, graças a Thomas Edison que temos isso. E às vezes nós desistimos. Não deu certo, Senhor. Não deu certo. Eu tentei evangelizar, mas não deu certo. Eu tentei fazer tal coisa, mas não deu certo. Quantas vezes você tentou? Quantas vezes você tentou colocar o teu sonho em prática? Gente, sonhos são sementes no teu coração, né? Então que o nosso coração seja uma terra fértil para que esses sonhos possam brotar, né? Mas não deixe esses sonhos somente na cabeça. Escreva, planeje, coloque em ação. Tu estás vivo, então ainda há tempo para você sonhar e realizar. Sabe se você for no cemitério, você vai lá no cemitério, você vai encontrar mais do que pessoas enterradas. Você vai encontrar ali muitos sonhos enterrados que não foram realizados. Então não permita que alguns sonhos que tu tem na tua vida, que Deus já mostrou que quer te abençoar, que não se torne realidade. Coloque em prática. Muitas pessoas vão morrer sem realizar muitos sonhos, porque talvez porque tiveram medo. Tiveram medo de pôr em prática, de realizar. Eu, na minha experiência pessoal, eu já percebi o seguinte, de muitos sonhos que eu tive, com certeza a maioria eu não realizei. Mas nem por isso eu não continuo sonhando. Continuo trabalhando, continuo desejando, continuo buscando. E se eu paro de sonhar, eu vivo só no passado, eu tenho que viver com Deus pela fé. Por fim, talvez alguns sonhos teus poderão se tornar realidade na próxima geração. Quando nós olhamos o sonho de Moisés, se concretizou na conquista da terra, se concretizou com Josué. Quando nós olhamos o sonho de Davi, que era construir o templo, se concretizou através da vida do seu filho Salomão. Né? Alguns sonhos que você talvez esteja sonhando e você pensa assim, não se realizou. Pode ser que vai ser realizado através dos teus filhos, creia nisso, amém? Não deixe de sonhar e viver, gente. Colocar em prática aquilo que Deus tem falado, mostrado. Que esse seja um ano, esse ano de 2023, né? Um ano de sonhar e realizar, um ano de colocar em prática sonhos financeiros, materiais, uma viagem. Colocar em prática alguns sonhos, planos espirituais, pessoais que você tenha, talvez conhecer mais a Bíblia, ler a Bíblia toda, coloque isso, né? Planeja isso, seja perseverante, leia toda a Bíblia. Procure sonhar com Deus coisas novas. Eu tenho sonhado para a igreja coisas novas de Deus e preciso desses sonhos. Se todos vão se realizar, não sei, mas que eu sonho, e boto no papel e vou trabalhar para isso, em nome de Jesus. Que seja um ano de você sonhar a salvação de muitas pessoas, e você vai trabalhar para isso, vai planejar e vai se esforçar, e que Deus permita que você veja a conversão de muitas pessoas. Que o teu coração seja um cemitério de sonhos, mas uma vida de conquistas. Como disse Deus a Josué, seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por essa santa palavra do Senhor. Eu peço humildemente que o Senhor venha alimentar os nossos sonhos, que o Senhor venha, ó Deus, colocar pensamentos do céu na nossa vida para que se realize na terra, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, nos inspirar, nos guiar. Ó Deus, nós colocamos a nossa mente diante de Ti, desejosos que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, e tire de nós, Senhor, todo o temor, todo o medo, que possamos, Senhor, colocar em prática muitos sonhos pessoais, familiares, espirituais, para a igreja. Enfim, Senhor, colocamos nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar para a gente celebrar a ceia do Senhor. Se você quiser abrir a Bíblia, em Lucas capítulo 22, 15. Disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus.
Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Destaque o primeiro versículo da palavra de Jesus, quando ele disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Antes de Jesus ser crucificado, a coisa que ele mais desejava era estar com as pessoas, com os seus discípulos. E nós sabemos que não foi um momento difícil, foi o momento mais difícil da vida de Jesus, e nenhum ser humano vai viver um momento semelhante. E nos momentos difíceis da vida nós precisamos de pessoas ao nosso lado, não é verdade? E aqui também revela a nós que era o sonho de Jesus, ter pessoas ao lado dele. Era o sonho de Jesus a nossa salvação, e ela se concretizou. Vamos dizer assim, que Deus sonhou, Deus planejou e Deus realizou. Amém? Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor não ficou só sonhando com a nossa salvação, Ele concretizou. Em nome de Jesus. Queria convidar você a vir pegar do pão e do cálice para nós depois comermos juntos. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita. Deus é fiel, Deus é fiel. Demais pra tua vida, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei com o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Senhor, nós damos graças pelo pão e pelo cálice. Obrigado porque o Senhor sonhou conosco. E os sonhos que o Senhor tem para nós são sonhos maravilhosos. O principal deles é a nossa salvação. E nós estamos felizes, Senhor, porque esse sonho se concretizou e nós somos salvos. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando Jesus voltar, estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. E nós sonhamos com esse dia também. Nós sonhamos com a nossa casa no céu. E já agradecemos, porque o Senhor vai nos receber e para sempre estaremos contigo. Glória a Ti, Jesus, pelo Teu corpo, pelo sangue derramado na cruz, perdão dos nossos pecados e nossa salvação. Aleluia. Amém. Vamos do pão e bebamos da graça. Pai, nós agradecemos pela vida que está aqui conosco, família, e cada um que está aqui, Pai. Agradecemos pelos irmãos que estão viajando, pelos que estão em casa, que não puderam estar aqui, Pai. E pedimos que a graça do Senhor, o amor do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor, a cura do Senhor, as misericórdias do Senhor que se renovam, sejam sobre cada um, Pai.
Abençoa o teu povo, abençoa as famílias, abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, pois nós dependemos das tuas bênçãos, dependemos do teu Espírito, dependemos do teu agir todos os dias na nossa vida. E glória a Jesus Cristo. Amém. Amém.